Hello, galera. Beleza, guerreiro? Oh, Tudo certo? Edinho Interlagos. Pô, Edinho, precisamos trocar ideia, cara. Temos coisa arada pra fazer junto, irmão. E Dali Guga, beleza, querido? Boa noite. beleza pura, boa noite, Fábio, boa noite, galera. Espero que o áudio esteja chegando legal e o vídeo aí para vocês. Pô, pra mim tá bem massa, cara. Tá show de bola. Tô Que ouvindo bom. bem, te vendo bem. O teu para mim tá ótimo E também. Estou fazendo pelo celular, qualquer problema vocês me avisam que eu faço pelo computador. sensacional. Show de bola. Pô, primeiro, pô, obrigado a todo mundo que está aí online com a gente. Só dando esse recado, a gente normalmente a gente faz ao vivo só aqui na live do Instagram. Depois a gente sobe esse vídeo gravado, fica no IGTV ali, no Instagram TV, no da Powerlight. E a gente vai subir também o vídeo no YouTube da Powerlight, para quem perder poder assistir lá também e compartilhar com a galera, trocar ideia sobre surf é o que a gente mais gosta de fazer. E o nosso foco maior é tirar o surfista da roubada. A gente tem muita certeza que o surf transforma a vida das pessoas, transformou a minha, transformou a vida do Guga, e a gente vive em volta do surf, né? Surfar, quem surfa de fato é mais feliz, a gente acredita muito nisso. E o nosso objetivo é fazer com que mais gente sinta o que a gente sente, né, e possa sair da roubada do surf quando o cara tá mal ali com prancha errada ou com falta de instrução, né, ou qualquer coisa que a gente possa ajudar e surfar mais, né, se divertir mais. É o que a gente tenta fazer nessas lives. Então, antes de mais nada, obrigado a todo mundo que está assistindo, já batendo quase 100 pessoas aí. Manda para os amigos que estão, né, nessa mesma situação que todos nós, evoluindo a cada dia no surf. Esses dias saiu uma matéria linda do Guga evoluindo no surf depois dos 40, e eu, cara, sou prova viva disso, de ver a evolução dos últimos 4, 5 anos do Guga, um negócio realmente assombroso, o quanto ele está surfando melhor e inteirão, né, e surfando mais power, mais performance. Eu, na minha opinião, já te falei isso, né, Guga, outras vezes, na minha opinião, hoje você está surfando melhor do que realmente quando estava surfando no período de competição profissional. Um estilo mais bonito, uma fluidez, né, um aproveitamento da onda que eu gosto mais, né, que eu admiro mais, e mostra que realmente treino com equipamento, né, essa soma, essa junção de treino, dedicação técnica com o equipamento certo, com uma prancha mágica, dá um resultado, né, maravilhoso, aí, esplendoroso. É verdade, Fábio. Agradeço as tuas palavras, a tua consideração. Já me falasse isso antes e eu acredito na tua visão, né? E me sinto dessa forma que tu colocou. Para quem entrou agora, boa noite. Um prazer estar com vocês. Adoro fazer essas lives aqui com o Fábio e trocar essa ideia sobre esses assuntos que a gente gosta tanto, eu e ele, e que o nosso público gosta tanto, que essa galera bonita que está nos acompanhando quer participar, conversar, estudar, entender cada vez mais o surf e as possibilidades de evolução no surf. Me apoiando ali nas palavras do Fábio, realmente eu passei toda a minha carreira me dedicando muito à performance, buscando surfar o melhor possível. E não demorou para mim perceber que a fórmula passaria por técnica e equipamento. Então, com certeza, esses dois fatores teriam uma importância muito grande. E eu já me dedicava. Então, eu fiz muita prancha com muitos shapers, tive os melhores shapers do Brasil e do mundo fazendo as minhas pranchas durante muitos anos. E, além disso, treinei muito com muitos coaches, tanto de surf quanto de outras modalidades que me ajudaram no meu desenvolvimento. Usei foto e vídeo análise, sempre filmei, sempre assisti as filmagens muitas vezes. E por que que agora, né, o Fábio diria que eu estou surfando melhor do que eu surfava? Eu acho que tem dois pontos. Um ponto é o tempo trabalhando realmente, né? A gente continua evoluindo naquela mesma coisa.
Mas existem dois pontos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os meus equipamentos melhoraram, né? Eu tenho hoje pranchas melhores do que eu tinha. Então, quando eu comecei a fazer a Powerlite, na verdade, quando eu comecei a shapear, antes ainda da Powerlite, eu queria um design, um jeito de prancha, um tipo de prancha que não seguisse a tendência do mercado, mas fizesse coisas que eu aprendi que eram boas. E muitas vezes tu pedia e o shaper não fazia. E eu passei a trabalhar em cima desses designs. Isso há, sei lá, quase 20 anos atrás. E depois eu comecei a buscar, através da Powerlite, uma forma de fazer uma prancha leve, com boa flexibilidade, algo que eu já tinha aprendido que tinha uma direta relação com a performance, e tivesse durabilidade suficiente, porque eu tentava fazer minhas pranchas comuns de PU muito leves, e inclusive com boa flexibilidade, por ter tão pouca resina, tão pouca fibra, elas acabavam ficando leves e ficavam boas e quebravam ao meio, né? Amassavam todas, trincavam e quebravam. Então, eu, através da tecnologia da Powerlite, eu fui buscando e estudando essa forma de poder ter uma prancha melhor. Uma prancha que fosse leve, que tivesse a flexibilidade que eu busco, que eu estudo e que eu aprendi durante os anos aí estudando isso. Depois, se a gente tiver tempo para isso durante essa live, a gente compartilha. Se não, toda quarta a gente vai estar junto aqui. Toda quarta. Bora. Bora fazer um compromisso de toda quarta. Pô, sempre. Tô com saudade de ti, cara. A gente tá se Porra, vendo cara. pouco, né? Estamos vendo pouco. Estamos vendo mais no mar, né? Surfando e tal, uma vez ou outra, mas de resto estamos mais em casa. Mas vamos trocar mais E... ideia, né? Manter nossa conversa em dia Bora. aqui nas lives de quarta-feira. Bora, Viu, vai galera? ser irado. Então a gente está oficializando aí quarta-feira, 19 horas. Se tiver qualquer mudança, a gente avisa vocês, mas quarta-feira, 19 horas, é eu e o Fábio aqui curtindo a nossa amizade e o nosso grande interesse pela mesma coisa, que é a mesma que vocês também se interessam tanto, o surf, a performance, a prancha e tudo mais. Então, continuando ali no raciocínio que eu estava, eu tenho hoje pranchas melhores do que eu tinha. A minha prancha hoje, ela está com mais velocidade, ela está mais leve, ela faz mais de borda, num trabalho de soma, de estudo de design, com posicionamento de quilha, com quais quilhas eu estou usando hoje, como que eu testo, como que eu afino a minha prancha, como que eu deixo a prancha do jeito que eu quero, botando as quilhas que eu tenho. Tá? Inclusive, eu lancei um modelo de quilha com o meu nome, Guga Ruda, com a Mix Fins. Porra, ficou alucinante a quilha, cara. Tá demais. A gente tem na Ficou Powerlite. alucinante. Tá? Então, se vocês puderem passar na Powerlite, dá uma olhada no modelo, ou quem precisar também, via transportadora, correio, a gente manda, dá um jeito. Mas Deixa eu até fazer trabalho... um teste aqui, deixa eu ver se dá certo isso. E ó, acho que vai dar certo, cara. Ó. Opa! Que legal, cara, que legal. Essa é a quilha. Pô, a quilha ficou alucinante, cara. Ficou, Uma cara. quilha que eu sempre busquei, né? Uma quilha que tivesse as características da Oki, que é uma quilha que você gostava muito e afinava suas pranchas e não existe mais. Com o que eu gosto na K2, que também tem, né? Ali me lembra algumas coisas da K2, que é uma quilha que é harmoniosa, né? Equilibrada, arredondadinha porra, achei alucinante o modelo, cara. Alucinante. Que massa, que massa. Então, assim, galera, juntando, né, design, shape, né, para quem entende através dessa palavra, quilhas, posições de quilha, flexibilidade e leveza, hoje eu tenho pranchas melhores do que eu tinha. Ano passado eu corri o Circuito Brasileiro Profissional Master, me consagrei campeão brasileiro, foi uma grande conquista. E os meus amigos, que são os meus adversários e competidores de vida inteira, como Jojó de Olivença, Fábio Gouveia, a galera toda, todos eles vieram pegar a prancha na mão e falar: caramba, tuas pranchas estão andando muito, hein, brother? O último campeonato, mesmo na Joaca, o mar estava muito ruim. Estava muito pequeno, muito gordo. E o Pio Pereira estava na final comigo e estava surfando muito bem. E estava ganhando e faltava muito pouco para acabar. Tava de SK11, Guga? Tava de SK11, 5 e 10. E aí acontecia que se tu conseguisse fazer uma manobra ok no outside, digamos, descer, virar, dar uma batida na onda fechando, e conseguisse, não dava para fazer muito mais do que isso no outside mesmo. E se tu conseguisse conectar, passar por uma parte que a onda ficava praticamente flat, ela praticamente morria,
tipo, não dava para conectar, tá? Entre aspas, para um cidadão comum e uma prancha comum, o cara, não, quem olha da praia fala, não, hoje é só no fundo ou só na beira, não emenda, né? E se por acaso essa onda te desse chance e tu conseguisse chegar na beira e desse mais uma, a nota saía, a nota que eu estava precisando, que era aproximadamente 5 pontos. Então, faltando segundos, veio uma onda, eu olhei para a onda, ela era meio pequena, as pequenas não conectam de jeito nenhum, não conectavam. E aí eu olhei e falei, cara, uma batida eu dou, cara. E se eu conectar, eu passo. Não tinha mais tempo, eu entrei na onda, dei uma batida, voltei. Quando eu voltei, a onda acabou. E eu comecei a pular na prancha, desesperado assim. Cara, a hora que eu pulei, a prancha deu uma corrida para frente, assim, eu pulei, ela deu mais uma andada, me deu esperança. Não tinha nada, e era muito longe da beira. E eu pensei assim, ó, cara, eu vou ganhar esse campeonato pulando. Eu comecei a pular, cara, e a prancha andou de uma forma inacreditável. Quando eu vi, eu estava entrando no inside, dei uma batida, ainda dei uma segunda. Pude até festejar, porque realmente ali eu senti que eu ia tirar a nota que eu precisava. Mas, então, o que eu quero dizer? Realmente, hoje eu estou com equipamentos melhores que estão me favorecendo, tá? Então, tá aí a minha propaganda óbvia para a Powerlite e para as pranchas que a gente vem fazendo, para a SK11, né? Beto Underline Surf está aqui comentando com a gente, grande camarada, adora falar sobre prancha, e a gente vem estudando a SK11 juntos. É a melhor maroleira da minha vida, não vou deixar de contar isso para vocês. Então, assim, ó, o equipamento melhorou. E o treinamento, eu já era dedicado, eu já era esforçado, mas melhorou, tá? Hoje eu sou o meu próprio treinador, hoje eu sou um coach com 20 anos, mais de 20 anos de trabalho como coach profissional, contratado, né? Então eu dei aula já na década de 90, eu comecei a dar aula, final de 90, início de 2000 eu comecei a dar aula e fui o treinador da equipe Mormai durante muito tempo, levei os meninos para o Hawaii, sabe? Além de ser coach, fui babá, cozinheiro, motorista. Já tive participações no treinamento da equipe catarinense, da equipe da Joaquina, e tem muitos moleques que eu treino hoje. O líder do ranking catarinense sub-18, João Vitor, é meu atleta, campeão do ano passado, enfim, um monte de gente. Então, com todos esses 20 anos, eu amadureci como coach e descobri o que funciona, o que realmente funciona para o surfista evoluir. Né? Então, e esse é o treinamento que eu fui amadurecendo durante esses 20 anos em mim mesmo. Então, depois de 20 anos, está melhor do que estava antes. E eu consigo treinar melhor do que eu treinava. E eu entendo melhor o treinamento. E eu faço de um jeito que me dá resultado. Um exemplo bem legal que eu tenho usado e gosto de usar é esse. Eu estou com 46 anos. Eu já dou aéreo rodando desde também da década de 90, desde 97 eu comecei a dar aéreo rodando, fui um dos primeiros do Brasil. Eu e o Fábio Silva, frontside. E o de backside eu não dava e nunca dei. E passaram uns anos e eu não dei o aéreo rodando de back. E tentei muito pouco. E os poucos que eu tentei não saíram. E aí esse ano, os moleques que eu estava treinando precisavam do aéreo rodando de back. Então eu comecei a estudar essa manobra, criei a aula, criei o treinamento no solo, fiz o treinamento de solo para mostrar para eles, fiz um treinamento de skate junto com eles, fui para a água fazer a manobra junto com eles e acertei. Pela primeira vez, um aéreo rodando de back com 46 anos, provavelmente na minha 10ª tentativa, eu acertei. E os meninos acertaram. De 3 meninos que estavam nessa aula, 2 acertaram. O Tuco acertou e o Kian acertou. Não, o João Vitor acertou. Então, o que acontece? Realmente funciona. E a gente está colhendo esses frutos, Fábio. Graças a Deus. Sim. Convido a galera, pode entrar ali no meu perfil, ali na minha bio, tem o link dessa matéria que o Fábio citou no Waves, com esse vídeo que eu proponho que aos 46 anos a gente pode surfar melhor do que aos 36, do que aos 26 e do que aos 16. Isso dá uma esperança para uma galera, né? Dá esperança para todo mundo que não está surfando bem. Tem tempo, galera, dá para evoluir. É só se dedicar, treinar, ter a prancha certa que dá para evoluir, com certeza. E é muito massa isso que você diz. Diga lá. Só concluindo essa tua frase, tem mais uma boa notícia, Fábio, em relação ao assunto, que é o seguinte. Para a galera acima dos 40 anos, sem dúvida nenhuma, tem todo esse tempo que o Fábio está celebrando aqui nessa conclusão. E digo mais, tá? Não precisa estar preparado que nem atleta, não precisa estar com a condição física que tu tinha com 18, com 26 e com 36.
Porque, por incrível que pareça, e essa é a boa notícia, o surf não exige essa capacitação física. O surf não exige muita flexibilidade. A postura que você olhar o surfista fazendo com aquela perna esticada, com aquela super rabetada, por incrível que pareça, se tu for fazer isso fora d'água, tu vai descobrir que a tua flexibilidade é suficiente para isso. Tu não precisa botar a cabeça literalmente no joelho, mas tu pode bater de backside de cabeça para baixo, não está encostando no joelho, não precisa dessa flexibilidade. Assim como não precisa de muita força para entrar na onda. O Fábio acho que já viu, eu consigo entrar na onda sem remar. Eu só cravo a onda na onda assim, jogo para dentro, piso em cima, sem dar nenhuma abraçada. Eu entro na onda. Então tu não precisa estar bem de braço, nem de ombro, nem de remada. É claro que se tu estiver saudável vai ser muito bom, não só para o surf, como para toda a tua vida. Mas tu não precisa falar assim, não, é que eu tô fora de forma, que eu tô barrigudo, que eu tô pesado, que eu tô... Inclusive para os pesados, Fábio, fica uma pauta aí talvez especial para a gente trabalhar durante a live, é que a prancha, ela adapta o peso sobre a água. Então vamos pensar, tem um cara de 40 quilos, tá? E ele pesa pouco sobre a água, mas a prancha dele é fina. Mas ela tem o suficiente para esse cara conseguir afundar um pouco essa prancha, porque ele precisa afundar para fazer as manobras, pelo menos um pouco, não dá para ela ficar completamente em cima d'água, senão ele não vira. Mas ao mesmo tempo ele não afunda de perder velocidade. E aí tem um cara de 100 quilos. E a prancha dele está fazendo a mesma coisa igual do cara de 40 quilos. Ela está deixando afundar um pouco para ele poder fazer as manobras e afundar essa prancha na hora, pelo menos botar a borda na água. Mas ela não está deixando ele afundar o suficiente para perder velocidade. Então, não tem... Alguns surfistas, como o William Cardoso, chegam aos 100 quilos e surfam bem pra caramba, destrói em nível máximo. Então, se você está com 90 quilos, se está com 100 quilos, isso não importa. Acho que deu uma falhadinha aqui, pelo menos o Fábio parou aqui para mim. Para mim você também travou. Eu tô te ouvindo bem ainda, mas o teu vídeo tá travado. Que bom que tu ainda me ouve, eu também te ouço. Ainda escuto. Então, Agora voltou. Agora voltou 100%. Mas então, basicamente é isso, galera. Celebrando Irado. que sim, mais de 40 anos e vai em frente. Celebrando, o peso é o teu, a flexibilidade é a tua, a disposição física para ficar remando, cara, tem caminho para entrar na água sem tomar tanto na cabeça, sabe? Eu tenho visto, e até aproveitando para responder uma das perguntas já, né, que passou por aí, meu pai começou a surfar, sei lá que ano, né, me ensinou a surfar 20 anos atrás, no longboard e tal, e hoje meu pai é surfista de sup wave, e pega alta zona, cara, e manobra mais do que eu já vi ele manobrar no auge de surf dele, assim, né, pegou um sup wave pequenininho, tem um 8,8, difícil de ficar em pé, difícil de, para quem não tá acostumado, assim, a entrar na onda de lado, sup wave é quase um outro esporte, é um surf diferente, mas, cara, ele consegue aplicar muitas técnicas do que a gente tá falando aqui, porque uma prancha muito volumosa proporciona ele entrar cedo na onda e tá pegando onda até hoje com 67, meu pai tem. Então, é realmente isso, assim, 66, 67. Então, realmente a idade e a condição física, se tiver saudável, né, se tiver minimamente saudável, você vai conseguir pegar altas ondas com a prancha certa. Equipamento e técnica é a chave. E falando um pouco do meu lado, né, Gugal, o que é legal, né, cara, de compartilhar para a galera, é que essa tua história para construir a Powerlite, para começar a Powerlite, que foi uma busca pela prancha mágica, uma busca por uma prancha mais leve, com resistência, que durasse mais, ela, apesar da tua finalidade ser diferente da minha, que era surfista amador, sou até hoje um surfista amador, porque você queria ganhar campeonato, você, né, era um competidor, né, dependia ali da remuneração de um patrocínio ou de um ganho de campeonato. No meu caso, que comprava as pranchas para poder surfar, e o meu objetivo era surfar de final de semana melhor, era fazer uma surf trip e poder ter uma foto legal e poder ser o surf, o esporte da minha vida, e eu evoluir com isso. Mesmo a gente com objetivos diferentes, a dor era a mesma, né? O meu
problema era a minha prancha mágica, foram poucas até conhecer a Powerlite, eu tive poucas pranchas mágicas, e as poucas que eu tive, de fato, evoluíram meu surf, e essas poucas que eu tive duraram muito pouco. E as mágicas que eu tenho hoje, né, por exemplo, aqui atrás é uma SK10, ela está comigo há 1 ano e meio já, não tem nenhum amassado, e é loucamente mágica, e eu tenho certeza que a minha SK11 que está no forno vai ser tão mágica quanto, porque a gente replica a prancha mágica. Então, isso resolveu um problema gigantesco para mim. Assim como imagino que tenha resolvido um problema gigantesco para você, e isso é o que a gente faz, né? É buscar essa evolução através de um equipamento que proporcione essa evolução, né? Que ajude a gente a evoluir, né? E não, e eu me lembro de ter uma frustração, né? De quando, puta, minha prancha mágica quebrou, brother, não tinha como replicar ela, não tinha como fazer outra. Ou ela já não performava igual, porque a durabilidade dela me deixava na mão e tal. Então isso realmente é sensacional, essa conexão nossa, né, pelo mesmo motivo, pelo mesmo esporte, pela mesma busca, mesmo no final, né, por objetivos diferentes ao longo da tua carreira e ao longo da minha carreira, né, que era uma carreira de gestão, de estudar sobre negócios e etc., mas era o mesmo... No final das contas, uma carreira de surf, né? No final das contas, uma carreira de surf, cara. Que loucura, né? Uma doideira. Isso que você falou de horas em cima, né? De horas de metodologia, horas de coach, né? 20 anos de coach. Aí também, né? Fazendo uma analogia para o meu lado, esses 20 anos que você dedicou a construir essa metodologia de evolução de surf, tem um livro do Malcolm Gladwell, de negócios, que é um cara brilhante, um cara que eu sigo há muitos anos, um livro dele que chama Outliers, que é Foras de Série. É um compêndio ali de psicologia, né, de psicanálise, para entender por que o Beatles é o Beatles, por que o Steve Jobs virou o Steve Jobs, por que os grandes caras do planeta viraram esses grandes caras. E o que eles têm em comum, ele chama de 10 mil horas. Esses caras têm 10 mil horas de dedicação a uma mesma finalidade, a uma mesma coisa. O Beatles, antes de ser Beatles, tocou 10 mil horas em barzinho, em pub, etc. Então, Guga Arruda, o método Guga Arruda nasce agora, né? Não nasce agora, mas assim, é divulgado com mais ênfase agora, mas ele tem 10 mil horas de método Guga Arruda sendo construído ao longo da história, né? As pranchas a mesma coisa, a minha carreira de gestão tem o mesmo ímpeto, né? A quantidade de livro, curso que eu fiz e tal, são 10 mil horas em dedicação a criar metodologias, a poder empacotar o negócio de forma que ajude mais gente, né? Que possa proporcionar para as pessoas o acesso a esse nível de informação que você dá. Então, essa análise, né, das 10 mil horas, eu acho que é brilhante. O Gui perguntou ali, o nome do livro em inglês é Outliers, em português é Foras de Série. E o nome do autor é Malcolm Gladwell. Um livro brilhante, pode ler tudo do Malcolm Gladwell ali. Ele tem outro livro que ficou mais famoso que chama Blink também, mas enfim, essa é outra live. Bora falar de prancha. Boa. Vamos. Bora falar de evolução e surf. Cara, a maioria das perguntas da galera tá muito relacionada a isso que a gente está falando. Então, a galera, né, sempre pergunta assim, meu nível é tal e minha prancha é tal. Como é que eu faço para resolver tal coisa? O meu nível é não sei o que, minha prancha é não sei o que lá. Me dá uma dica para resolver não sei o que. Então, assim, sempre tem essa relação metodologia de treino, nível de surf, equipamento. É uma tríade ali. Então, o que eu pensei, cara? A gente montou aqui o Tom, nosso samurai de estimação, ele pôs aqui, a gente criou, para quem não sabe, a gente criou uma metodologia de nível de surf. E a gente categorizou, a gente catalogou todas as manobras e incluiu todas essas manobras em determinado nível. E juntou, né, e o Guga vem juntando isso, né, com todo esse background dele de informação e tudo mais, de conhecimento de evolução de surf, para fazer as pessoas passarem de um estágio para outro. E aí a gente construir, de fato, essa forma lógica de enxergar o surf, né? Porque antes era subjetivo isso, né? Antes era que nível você é? Intermediário. O que é intermediário para um não é intermediário para outro. A gente
cansou de ver isso, né, Guga, na loja, o surfista chegar e falar, eu sou um surfista intermediário. E aí, quando a gente vai analisar mais profundamente o que ele faz na onda, na verdade, ele é um iniciante. Ele gostaria de ser um intermediário, mas ele é um iniciante. E isso muda tudo, muda o equipamento, muda o treino, muda que aula que o Guga vai passar para esse cara. E muitas vezes é o contrário também, né? Vários surfistas falam assim, cara, eu sou um iniciante, meio intermediário, e você vê o cara domina várias manobras básicas já, e ele já não é mais um intermediário, ele já está buscando manobras avançadas e está se subjugando ali, né? Se desqualificando, vamos dizer assim. Então, a gente fez esse papel de construir, né, essa matriz de manobras, de tudo que está envolvendo a evolução do surf, para poder ajudar o surfista a enxergar onde ele está, e acho que isso mudou a minha vida, né? Assim, eu comecei a evoluir mais nas primeiras aulas que eu fiz com o Guga, quando ele me identificou exatamente aonde eu estava. Falou, Fábio, você precisa resolver esse problema aqui primeiro para você poder resolver o próximo. Se você não der essa manobra com precisão, na hora que você quiser, se você não dominar a rasgada de frontside, na hora que você quiser, você não consegue testar quilha e não consegue avançar para a próxima. E essas aulas que eu tive aí com esse meu mestre de surf, o maior mestre de surf que eu tive na vida, me fizeram evoluir mais rápido. E eu acho que todos nós surfistas estamos exatamente nessa busca, né, por uma evolução mais rápida, né? Porque a gente sabe que dá para evoluir 20 anos surfando todo dia, mas a gente nem todo mundo tem 20 anos, nem todo mundo pode surfar todo dia. Se a gente puder evoluir mais rápido, eu acho que é a grande sacada e a grande contribuição que a gente pode dar. E aí, só mostrando rapidamente e já passando para o Guga umas perguntas, ó, isso aqui é a matriz de manobras que a gente catalogou, né, todas elas, e os vídeos, né, linkados, você vê que cada nível tem ali um vídeo do Guga, que a gente já ajuda hoje na Powerlite, as pessoas, né, cada um tem um vídeo de dica para a pessoa entender o equipamento que ela tá, e aqui a gente disponibiliza para as pessoas fazerem o teste de nível delas para saberem exatamente em que fase elas estão e a gente poder ajudar mais, né, a ela entender que equipamento que ela está usando, que nível que ela está e o que ela precisa fazer de treino para poder evoluir mais rápido no surf, né? Quem quiser o link, eu vou pedir para o Tom escrever aí nos comentários o link e eu vou deixar também lá na bio da Powerlite o link do teste de nível de surf para a galera que quiser saber mais e entender o teu nível de surf. Mas aí, Guga, o que você, né, pode ajudar? Eu vou abrir também as perguntas da galera, mas eu não sei o que você acha, a gente não combinou isso antes, eu acho que isso é o mais legal das nossas lives, de dar dica por nível. Então, assim, o nível 1, ele ainda não fica em pé, ele pega a onda deitado. Que treino, né? O que você mostraria para essa pessoa para ela evoluir mais rápido? E aí a gente ir passando para os próximos níveis, né? E tentando dar dicas que possam ajudar as pessoas a irem evoluindo até chegar lá no avançado e a gente ir um por um, tentando dar uma dica simples, rápida, direta ao ponto, só para a pessoa entender o que a gente pode ajudar. Claro, Fábio, achei essa dinâmica genial. Acho que a gente vai conseguir fazer uma segunda meia hora de live aí muito proveitosa para os nossos ouvintes e compartilhar essas dicas que realmente vão gerar, de fato, evolução para quem estiver aqui com a gente. Vou até arrematar ali o assunto que a gente usou nessa primeira meia hora, que a gente celebrou e festejou a capacidade de evoluir, como a gente pode evoluir após os 40 anos ou em qualquer idade, como o equipamento, a prancha, o treinamento, o conhecimento técnico, a repetição de movimento vai nos permitir essa evolução, muito mais do que os tabus da idade ou os desejos iludidos aí de evolução. Mas eu queria ressaltar o contrário, né? Eu queria comentar com vocês que muita gente está com 30 anos de surf e surfa igual a 30 anos atrás. É o que mais tem. Que é a galera que não evolui, tá? E o pior é que tá igual, um pouco pior, né? Tá igual, um pouco mais pesado. Tá igual, indo menos para praia. Mas o mesmo nível, a mesma manobra, o mesmo nome de manobra, o mesmo jeito, os mesmos vícios, as mesmas dificuldades, tá? Tipo, não evoluiu. Eu venho fazendo esse trabalho
esse trabalho online, né, de comunicação com a galera via Instagram e dando treinamento à distância e tal. E, assim, a grande maioria vem com esse depoimento, Fábio. É bem triste. Eu quando ouço o depoimento, assim, é triste o depoimento e eu já parto para cima da alegria, né? A alegria Claro, é evoluir, né? Então, bora assim, pra a cima. galera vem me procura e diz assim, ó, cara, eu surfo há 20 anos, mas faz 10 anos que eu não evoluo nada. Inclusive, eu estou um pouco pior do que eu era, estou tão desanimado que eu estou pensando em parar de surfar. Eu falo, meu irmão, surfista não para de surfar, não, brother. Tá louco, cara. Isso não existe, né? Então, assim, ó, aí eu falo, cara, se tu não evolui. Aí o cara, assim, ó, hoje um amigo sincero desse me disse assim, ó, Guga, eu surfo há 20 anos, mas eu ainda sou faixa branca. Eu falei, cara, se tu é faixa branca, é porque tu ficou sozinho, querendo evoluir, sem ter informação, sem ter treinamento, sem ter graduação e sem ter equipamento. Mas se tu tiver, eu tenho certeza que tu vai evoluir a partir do primeiro momento que tu começar essas 10 mil horas que o Fábio falou. Começou, tá valendo. O caminho da evolução, ele é bem claro, é só percorrer. Tá? Então vamos percorrer pelo menos alguns minutos hoje, né? Temos aí uns 20 e tantos minutos para percorrer juntos esse caminho, tá? E o mais, vocês vão ter a oportunidade de entrar na Powerlight, no Insta da Powerlight. O Fábio disse que vai botar na bio, eu posso botar na minha bio Sim. também, tá? O nosso formulário que avalia o nível de surf para cada um, seja quem está interessado em treinamento vai me procurar por isso, seja quem está interessado em prancha vai saber seu nível de prancha para explicar para a gente poder indicar a prancha certa. Então, entra lá, tá? Chama a gente através das redes para a gente dar continuidade a essa conversa que a gente já sabe que não acaba em 23 minutos, tá? Vamos para cima, Nem Fábio. 23 anos. Nem 23 anos. Essa conversa não acaba nunca. Graças a Deus, né, cara? Porque, pô, a gente quer falar de surf a vida inteira. Isso aí. Então, cara, me guia nesse caminho aí que a gente vai nesse Vamos lá. bate-bola e vai até o Então, gol. assim, ó. O que eu acho que pode ser legal, tá? Primeiro nível, o cara não fica em pé ainda. Ele pega a onda deitado na espuma, e aí você pode dar uma dica e que prancha recomendar, né? A gente pode usar o parâmetro ali de um peso um padrão, para a gente não, né, pensar em todo mundo, todas as variações de peso e tal, mas um cara de 80 quilos que precisa de uma prancha para começar a ficar de pé, e que dica de treino, né, ou de técnica, ou que dica que você daria para esse cara? Que legal. Eu vou tentar não me prolongar demais nessa primeira, mas Boa, ela vai tentar fazer um bate-bola com cada um também. Até porque quem quiser saber profundamente tem que procurar a gente ou para fazer o curso, né, ou para fazer a metodologia, ou para comprar a prancha. E, obviamente, não vai ser numa live que a gente vai resolver todos os problemas. A gente está tentando resolver o máximo que a gente pode. Acho que sim, tem que ser um bate-bola mesmo. Isso aí. Eu vou me prolongar um pouquinho só na primeira, Não mais do gosta que as nada. outras. Não gosta nada. Não, pelo seguinte motivo, a resposta vai acabar, tomara que o pessoal esteja com a gente agora, porque quem entrar depois dessa resposta vai entrar perdendo. Porque tudo que eu vou falar aqui, eu vou poder economizar nas próximas, tá? Boa. Porque serve para todos os níveis. Então, o que serve para todos os níveis, mas que eu estou falando para esse nível que o Fábio pediu, tá? Então, em primeiro lugar, fazer uma coisa de cada vez, tá? Então, o surfista desse nível, ele sonha em entrar na água remando. Alguns tentam furar a onda, uma perda de tempo completa com uma prancha grande, e aí são arrastados para trás, se cansam, não está adiantando nada aquilo. Querem sentar na prancha, perdem o equilíbrio, a onda bate, derruba, não está adiantando nada, sabe? Depois tentam remar numa onda, pegar a onda e ficar em pé. E não conseguem, geralmente, nem entrar na onda e já ficam em pé caindo sem ter entrado. Então, perceba que essa sequência de assuntos que foram concentrados e agrupados numa mesma tentativa, eles acabaram com a chance de sucesso. Então, o que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, fazer uma coisa. Então, se eu não sei surfar, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso é saber remar. Então, eu posso entrar numa piscina com a minha prancha e remar. E me equilibrar deitado sobre a prancha, virar para lá, virar para cá, passar as mãos na água. Posso fazer isso numa lagoa, posso fazer isso num mar muito pequeno, sem onda, por exemplo, em Canasvieiras, em Jurerê, em qualquer praia que não tem onda, tá? E ali você começou a aprender uma coisa, que é remar, né? Depois você pode aprender a sentar, pode aprender todas essas coisas se aprendem na piscina, na lagoa ou no mar sem onda. Com onda não dá para aprender essas coisas,
tá? E já posso dar uma dica preciosa. Não dá para furar onda com longboard no primeiro dia que tu vai aprender a surfar. Não tente, tá? Show de bola. Segunda dica que serve para todos os níveis. Repetir o máximo de vezes possível. Tu não vai conseguir chegar nesse teu primeiro surf tentando remar e pegar onda e pegar um monte de onda e ficar em pé um monte de vezes. Isso não vai acontecer. Então, vem a metodologia, esse método Guga Ruda que eu venho desenvolvendo e que eu venho aplicando com a galera que me busca através do Instagram, é repetição. Como que eu posso oferecer repetição sem uma piscina de onda, sem um jet ski para puxar, sem um professor empurrando dentro d'água? O único jeito, galera, porque mesmo com tudo isso que eu falei, a gente ainda não garante repetição. O cara pode entrar na onda da piscina e cair. Não repetiu nada, tá? Ele perdeu a onda. O cara pode vir de jet ski e cair. Também não surfou nada, tá? Então, repetição a gente faz fora da água, tá? Então, qual é a minha dica? Deita no chão e faz a técnica de ficar de pé. É isso que as videoaulas que eu pratico com a galera ensinam. Então, tá ali o movimento. Tu vai fazer aquilo 1000 vezes. Talvez as 10.000 vezes do Fábio não dê para fazer tão rápido. Mas eu tenho o cálculo. Olha que curioso isso, cara. Não sei se eu já tinha compartilhado contigo, Fábio. Se você fizer 60 repetições por dia, que são 6 séries de 10 de um movimento, leva mais ou menos 5 a 10 minutos. Em 2 semanas, tu tem 1000 repetições. Olha que legal, brother. Tá? Então, foi isso que eu descobri. Tá? Então, depois de 1000 repetições, cara, tá muito, muito, muito mais fácil. Tá? Então, se você aprendeu a remar na piscina, aprendeu a virar a prancha, aprendeu as coisas que a gente está dando a dica. E, além disso, você exercitou... Estou botando o cabo aqui para carregar. Além disso, você exercitou 1000 vezes a técnica de levantar em pé fora d'água, a chance de acertar dentro d'água aumentou muito. Então, essas são as minhas dicas para o nível iniciante. Sensacional. O iniciante 2, que é o próximo passo, ele fica em pé na espuma. Então, o que ele quer é passar para o próximo nível, que é dropar na onda formando, né? E não na espuma. Isso eu vou conseguir ser mais breve. Vamos lá, tudo aquilo que eu falei no primeiro, né? E agora a gente parte, então, para a novidade. Primeira coisa, também vai servir para outros níveis. Não tenha pressa de mudar de nível e nem de diminuir muito o tamanho da prancha, tá? Então, primeiro, tenha a paciência de construir uma boa postura nessa prancha que tu já está conseguindo ficar em pé, tá? Faça bem feito o que você faz e se agache com as pernas e não com o tronco. Não abaixe a cabeça, abaixe o quadril e mantenha a cabeça ereta, tá? Construa essa postura com a prancha que tu tem e depois disso tu vai pensar em diminuir a prancha, porque pro drop no cavado, pro drop na onda de pé, é mais fácil uma pranchinha do que um longboard, tá? Então, o que acontece? O longboard vai ser mais fácil na espuma, vai ser mais fácil na onda gorda, aproveita bem esse longboard. O fanboard vai ser mais fácil na espuma, vai ser mais fácil na onda gorda. Aproveite bem o teu fanboard. Quando tu quiser partir para dropar, como o Fábio já citou, nesse caso do iniciante 2, que ele quer dropar, que a ondinha veio em pezinha e não virou espuma, ela virou uma parede, e tu quer descer essa parede, uma prancha um pouco menor e mais leve pode ser mais fácil de tu fazer esse drop do que um longboard maior e mais pesado. Tá? Daí finalmente chegou a hora de a gente estudar. E aí vai uma dica, já puxando a brasa para Powerlight. Não faça a loucura de sair do nível 1 e comprar uma prancha errada para partir para o nível 2. Sensacional. Essa dica vale ouro, galera. Toma nota, toma nota. O cara, então, nível 3, né, a pessoa, o surfista, ou surfista ou a surfista, dropa com ajuda, né, no nível 3. Ela dropa com ajuda, mas vai reto, e ela quer passar para o nível 4, que é dropar sozinha. Aquele momento ali, né, que a gente vê muito delicado da pessoa ser empurrada na onda da informação, ou versus ela conseguir remar e ter o timing de ficar de pé no momento que a onda está em formação. Cara, tenha muita gratidão a esses anjos, que são esses professores que empurram na onda, né? E que te dão uma onda. Se tu depende de empurrão e tu tá pegando altas ondas, o teu professor é bom pra caramba, velho. Ele tem o time da onda, ele sabe enxergar a onda e ele empurra devagar.
com a força e com a velocidade certa, senão ele te derruba. Então é o seguinte, se tu tá se dando mal com o empurrão, o teu professor não é tão bom assim, tá? Eu não conheço teu professor, então eu posso falar à vontade. Se tu entra no time errado, se tu já desce na roubada, esse professor tá te atrapalhando, tá? Então experimente outros professores e outras possibilidades. Então vamos lá, você não quer mais depender, né? Então, cara, seja muito grato ao teu professor que te empurra e te dá as ondas e saiba que vai ter que dar esse próximo passo que é fundamental. Tá? Para esse passo, o equipamento é de uma importância muito grande, porque a gente não está falando ainda de fazer grandes manobras, mas a gente está falando de entrar na onda sozinho, sozinha. Tá? O que que tu precisa? Uma prancha que te dê flutuação suficiente, tamanho suficiente, área de contato com água suficiente, para tu ter boa velocidade na tua remada, para tu planar sobre a água sem estar nem um pouquinho afundado. Mas o ideal é que essa prancha não seja tão grande e tão pesado ao ponto desse bico despencar se a onda ficar cavada e tu acabar embicando com a prancha grande que não coube naquele espaço, tá? Então, realmente é hora de a gente estudar uma prancha de tamanho intermediário, tá? Que tem muitas opções entre o fanboard e a pranchinha. Existe uma escala de opções muito grandes e uma opção certa vai ser a que mais vai te ajudar. Ou seja, um equipamento que não seja muito grande, mas uma prancha que também não seja muito pequena. E a outra é o seguinte, tá? Aceita, essa é a dica de ouro, então. Aceita que tu vai cair várias vezes, tá? Então vai e tenta, com a técnica certa, porque tu ficar caindo com a técnica errada, viciando o erro, não é bom para ti. E claro que o surf tem algum risco, é possível tu levar uma pranchada. Então é o seguinte, cara, aceita o risco, tá? E aprende a técnica primeiro, estuda, aprende, treina fora d'água, aí vai com coragem, assume o risco e tenta, tá? E quando tu cair e não estiver enxergando a prancha, defende o teu rosto. Dica de ouro. Batendo um bolão, Guga. Pô, obrigado, cara. A galera tá ensandecida aqui nos comentários. Que massa. Vamos lá, indo para o nível 5, do nível 4 para o nível 5, ele passa também de fase. Ele sai do nível intermediário, ganha seu primeiro Dan, e aí ele sai do nível iniciante e ele alcança o nível intermediário, que a gente categorizou como nível 5, porque ele já dropa sozinho e ele já corre a parede da onda. Então, para ele passar para o nível 6, ele precisa controlar a prancha, a gente categorizou que ele precisa fazer o controle da prancha na base, no lip, para ele poder passar para o próximo nível ainda, que é dominar as manobras básicas, né? Controlar a cavada, o bottom turn, batida de front, batida de back. Então, isso é o nível 5, 6 e 7. Acho que dá para a gente juntar todos eles, para a gente não ficar tão corrido depois no final, né, para responder uma pergunta ou outra, porque todos eles englobam ali o nível intermediário, e aí quem quiser saber realmente em qual nível exatamente está, porque está fazendo tal manobra, mas não está fazendo a outra, aí o questionário lá vai ajudar. E esse nível também, né, essa parte toda do intermediário tem um upgrade muito legal, que eu acho que vale a pena comentar, que aqui eu enxergo muito valor realmente no curso do Guga, na metodologia Guga Arruda, é onde eu acho que você explode ali a cabeça das pessoas, né? As pessoas aprendem muito nesse estágio, né? Porque realmente aqui entra muita parte técnica e eu vejo a maior defasagem no mercado, né? Gente confundindo batida com rasgada, não sabendo que o movimento da batida e o movimento da rasgada são diferentes e ele poderia se preparar de forma diferente e poderia dominar as duas manobras, e as pessoas só vão lá e se jogam ali naquele movimento de impulso quando ele acha que tem uma oportunidade de fazer alguma manobra. Então, assim, acho que aqui é um grande ganho, né, para todo mundo, e aqui ainda tem uma cereja do bolo, que até o nosso parceiro Felipe da Travel SA tá aí assistindo também a live com a gente, um grande guerreiro. Que legal. E aqui tem uma cereja do bolo que são aqui eu já enxergo possibilidade para as pessoas fazerem as suas surf trips e acelerarem, né, essa evolução. E eu sei que a de Noronha é para uma galera um pouco mais avançada e é uma barca que já está fechada, inclusive, que é uma barca para Noronha com o coach do Guga para tubo, mas tem também a de El Salvador, que eu sei que vai rolar em novembro, e encaixa muito para essa galera que quer manobrar, que quer dominar as manobras, numa onda água quente, com baita coach do lado, com uma onda que abre, enfim, né, proporcionando boas experiências, uma experiência irada de surf trip com uma evolução de surf na veia. E
enfim, sou suspeito para falar porque já viajei com o Guga algumas barcas aí, né? Para fora a gente fez uma ainda, mas aqui no Brasil a gente já fez algumas barcas e realmente a evolução na veia, recomendo fortemente. Mas vamos lá. Voltando então, intermediário, Guga, intermediário que dropa e corre a parede, uma dica para ele poder evoluir, para controlar melhor para a base lip e poder se estruturar para as manobras. Vamos lá. Esse trabalho com as videoaulas, ele tem um ponto de separação entre o básico, que eu chamo, não, na verdade não é iniciante que eu chamo, mas ele inclui todos os iniciantes nesse básico. É só porque esse básico também importa para quem está um nível acima. Mas ele tem uma separação entre o básico e o fundamental, que é da postura para a cavada. E é em cima disso que eu queria dar essa dica. Então, o que acontece? O iniciante que está de pé na prancha, ele vai querer se equilibrar com uma postura boa, mesmo que ele não esteja fazendo nada. Ele vai querer construir o corpo dele como se fosse uma escultura. Sabe aquelas esculturas gregas, aqueles caras numa determinada posição, né? Às vezes segurando o mundo, às vezes sentado no banquinho com a mão no queixo, às vezes, sei lá, eu fazendo com uma espada na mão, né? Então, tu quer transformar o teu corpo numa estátua que está numa posição que é a posição que tu quer, né? Que é aquela postura que tu deseja, mesmo que tu não estejas manobrando. O que muda quando tu passa para um nível acima intermediário? É que tu vai ter que fazer uma curva na base para ir para a parede, e quando tu começar a subir, tu vai ter que fazer uma manobra para voltar a descer, senão tu sai da onda, tá? E isso começa na cavada. Então, a dica que eu quero dar para a galera do fundamental é que na cavada começa a trajetória da tua onda. Então, muitas vezes, a cavada que às vezes deixada de lado no conteúdo, né? Eu pergunto para a galera, pô, quer fazer um treino de cavada, um treino de batida, um treino de aéreo? O cara fala, eu quero treino de aéreo. Eu quero treino de aéreo, eu quero treino de tubo, de layback. Dá um passo maior que a perna. Mas, cara, é importante tu ter uma boa cavada, tá? E principalmente importante tu entender o que é uma boa cavada. Uma boa cavada não é uma cavada forte. Uma boa cavada não é uma cavada com o peito na água, ou com a mão na água, ou que apareceu as quilhas. Não, uma cavada boa é uma cavada que não atola. É uma cavada suave. É uma cavada que não respinga muita água e que te leva na direção que tu tá buscando com teus olhos, conscientemente, porque tu pensou isso antes daquele momento. Tu já pensou, eu vou pegar uma onda, vou descer e vou olhar para o lip, porque eu quero subir para o alto da onda. Tá? Então essa cavada ela vai passar sem fazer barulho, sem fazer força, e vai te levar exatamente onde tu quer. E esse é o objetivo da tua cavada. E o erro grande que a galera desse nível comete é exatamente querer fazer uma boa cavada fazendo um cavadão. Aí o cara vai lá embaixo, dá um baita de um cavadão. Eu chego a dizer que é uma rasgada para baixo, que é uma manobra ao contrário. Né? O cara faz um manobrão na base da onda, quebra a linha, perde a velocidade, dá com as costas no lip, despenca lá de cima. E foi um cavadão, né, que estragou tudo. Tá? É o cavadão que estraga tudo. E bom, vai. Já que são tantos níveis, Fábio, incluídos, né, nesse patamar que tu colocou, né, intermediário. A dica que você deu hoje no teu Insta foi brilhante, cara, para batida de back. Para a batida de back. Então, é a cavada, né? É a condução do olhar, a condução dos braços e tudo mais. E, cara, mais uma dica, já que foram tantos níveis, e daí, de repente, já entrando um pouco pro avançado, mas antes de entrar pro avançado mesmo, mais essa dica, tá? É que todas as manobras são curvas. Então, a questão é assim, ó, tu sabe dirigir o teu carro, tá? Mas sabe mesmo? Tu faz curva para direita, para esquerda, sem derrapar, sem dar solavanco, sem quebrar o caminho, né? Sem esbarrar esse carro, sem... Então é isso, tá? Então o surf é curva, é cavada na base, rasgada no topo, cavada na base, passada no topo, uma curva para dentro, uma curva para fora. Se especialize nisso. E aí eu acho que a gente vai entrar no avançado, né, Fábio? Que aí são as manobras que realmente diferenciam um cara que está no fundamental, que está no intermediário, que tem velocidade, que faz suas curvas, mas a gente não chamou ele de avançado ainda, por quê, né? Por causa de um grau de dificuldade, né? Exatamente. O nível 8, né, é o nível que contempla as manobras que o grau de dificuldade exigem mais do atleta, né? Ou seja, os laybacks,
aéreos, giros reversos, giros inversos, os tubos de graus de dificuldade maiores, né? Tubos de ondas mais difíceis, tubos com ondas mais cavadas, com drop mais rápido. A gente colocou essas categorias aí dentro do nível 8, porque para você ir para um nível 9, né, que seria alguém que domina todas as manobras avançadas, e aí tenta já fazer combinações, né, porque um aéreo é uma manobra avançada, mas um aéreo 360 é uma manobra aérea com o giro, vai avançar para o profissional, para um nível, né, de altíssima performance. Então, nessa categoria entram agora o nível 8, que é o que domina essas manobras básicas, né, tem controle sobre tudo isso que você falou, e está arriscando manobras que têm um grau de dificuldade mais alto. Então, eu consigo dar a dica que o Fábio sempre me pede, que é a dica de passar de um nível para o outro, tá? Então, para tu passar de um intermediário alto para um avançado, galera, a diferença é de quem dá uma batida para quem dá um aéreo. A diferença desses dois níveis é a rabetada, tá? Então, essa vai mesmo como dica de ouro, tá? Então, é o seguinte, o cara do nível intermediário, ele dá uma rasgada e o cara que está passando para o avançado, ele quer fazer essa rasgada rabetando. Ele quer empurrar a rabeta, chutar a rabeta, botar as quilhas para frente, tá? O cara que dá a batida no nível intermediário é um cara que levanta o bico, bate no lip e desce. Quando esse cara quer passar para o avançado, ele vai bater chutando. É a batida com a variação de tirar as quilhas da onda. A partir do momento que tu tirar as quilhas da onda, tu vai começar a caminhar na direção do reverse, na direção do aéreo, na direção das manobras avançadas. Então, o divisor de águas para esse nível é começar o trabalho da rabetada ou pernada, de trás, no caso, né? Sensacional. E aí, por fim, né, indo para o nível 9, tentando alcançar o Pro, o nível 10, as manobras avançadas que envolvem giro, né, aéreo com 360, inverso ou reverso, para poder alcançar aí as combinações já, né? Perfeito. Aí a gente faz exatamente a construção que tu fez, Fábio, né? Então, dentro do avançado, a gente vai começar a trabalhar o aéreo reto, né? Que é o aéreo simples. Primeiro sem grab, depois com grab, né? Com segurada na borda. E aí a gente vai trabalhar o 360 para a pessoa aprender a girar e andar de costas e fazer slide. Depois a gente vai buscar o reverse, que é o caminho do aéreo reverse, o aéreo 360. Né? Depois de pegar o reverse, a gente vai juntar o aéreo com o reverse, botando o pop do aéreo com o chute do reverse e o giro e o slide que já foi treinado nos 360. E a gente vai ter a manobra aéreo-reverse 360. E depois, em cima disso, a gente vai melhorando. Já deu um nó. Já deu um nó. O fato é que a gente vai fazer o passo a passo. A gente vai aprender a girar, Sim. vai aprender a andar de costas, vai aprender a dar um pulinho, vai aprender a dar um aériozinho, vai juntar essa coisa toda, bem ensaiadinho, com pelo menos 1000 vezes, 1000 repetições, né? E, cara, depois de 1000 fica mais fácil. E depois de 10.000 aí fica fácil, né, Fábio? Sensacional, cara. Putz, eu acho que a gente está no limite do nosso tempo. Eu vou tentar pegar algumas respostas aqui ainda. Algumas perguntas, na verdade, né? As respostas a gente vai tentar dar. Mas a gente deve ter aí 2, 3 minutos. Mas tem perguntas muito legais. Algumas, tá, galera? Só para tranquilizar todo mundo, a gente está anotando as perguntas que a gente percebe que, de fato, abraça a dúvida de mais gente. E a gente está deixando elas catalogadas aqui num arquivo para a gente poder falar nas próximas lives. Então, toda quarta-feira, fica ligado, 19 horas, um compromisso que a gente assumiu aqui, um compromisso de amizade mesmo, para a gente poder estar mais perto, estar mais junto, eu e o Guga, mas que isso também possa contribuir para a vida de vocês, surfistas. Então, tem um monte de pergunta aqui que a gente está anotando, que a gente vai respondendo ao longo das próximas lives, então não sofram com as ausências de resposta, né? A galera perguntou da hipster, perguntou de mini long, perguntou de volume, a gente não vai conseguir responder tudo. Mas tem uma pergunta aqui que eu peguei, cara, que eu achei muito legal, que eu acho que vale a pena. Deixa eu pegar ela aqui de volta, que não era essa. Bom, vou pegar uma delas aqui, porque tem várias. Me sinto um pouco duro ou inseguro para executar manobras que faço no skate e o que pode ser. Então, essa analogia era algo que eu acho que é um gancho legal para a gente finalizar,
que é a analogia que você faz, o treino no skate indo para o surf, levando para o surf, que tem trazido tanta evolução aí para a galera. Vamos lá, então. Galera, realmente a gente não vai conseguir responder tudo, né? Como o Fábio bem colocou, mas chamem a gente, tá? Pode me chamar no meu direct, chama a Powerlight no direct, tá? Busca a gente e faz as perguntas que a gente vai responder pessoalmente vocês e vamos começar uma relação que eu acho que é o mais importante. Eu vou tentar aproveitar esse tempinho, então, para responder a pergunta do Fábio. Voltou, Guga. Deu uma falhadinha aqui, só um instantinho. Deu. Pronto. Feito. Olha lá, na Adams. Vai lá, do que a gente estava falando mesmo? Do skate. A pergunta dele é porque ele se sente duro nas manobras do skate para tentar levar para o surf. Uma coisa, galera, é o psicológico, tá? Então esse é um ponto que a gente precisa se alertar. A emoção do surf rouba as tuas capacidades. Então quando tu tá no skate, fora d'água, sem água no olho, calmo, fazendo várias repetições, é mais fácil do que quando tu tá na água, cheio de água no olho, respingando, a onda quebrando e tudo tem que ser muito rápido. Então a gente vai precisar realmente de repetição para acalmar esse coração e trazer essa presença de espírito para acertar as coisas no surf. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que o skate está apoiado sobre 4 rodas. Ele tem um molejozinho, mas ele tem limite nesse molejo. A prancha não. A prancha aborda, tola e vira. Tá? Então a gente vai trabalhar o tempo todo no nível do equilíbrio. E agora vai o grande X da questão, tá? Não é força na prancha, é controle da força. Tá? Você não pode fazer toda a força que você quer, do jeito que você quer sobre a prancha, porque ela vira. E você percebe isso e começa a ficar duro, medroso e cuidadoso. Na verdade, essa é a ciência, é controlar a força que tu aplica na prancha, é a quantidade certa de força. Tá? E dessa forma você vai sentir segurança, porque você está controlando essa força. E com segurança você vai se soltar e ficar mais relaxado. Galera, vai encerrar em 5 segundos. Guga, gratidão mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo.